Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo é um completaço, tá? Vamos falar do Mundial de Clubes, o confronto que foi definido, né? Nesse domingo, beleza? Que passou. Mais um confronto pelas quartas de final da Copa Mundial de Clubes foi definido. O Palmeiras e Chelsea eu já passei lá, né? Vou fazer um vídeo só sobre isso, lá quando tiver todos os confrontos definidos, então não vou me repetir aqui, gente, tá? Mas vamos lá, primeiramente para o Mundial de Clubes. Começar aqui com PSG 4, 0 para o Inter Miami. Esse jogo aconteceu ontem, a 1h da tarde, beleza? Horário de Brasília. Detalhe que os 4 gols do PSG aconteceram no primeiro tempo, beleza? Vale dizer isso. Destaque aqui para o João Neves, jogador português, que marcou 2 gols, né, nessa partida pelo PSG. PSG 4, Inter Miami 0, PSG nas quartas de final, né, da Copa do Mundo de Clubes. Bom, gente, o outro jogo, né, pelas oitavas de final, vou fazer um comentário sobre esse jogo no final do vídeo. Mas Bayern de Munique 4, Flamengo 2. E com essa vitória, o Bayern de Munique vai encarar o PSG da França nas quartas de final aqui da Copa do Mundo de Clubes. Beleza? Então, Bayern de Munique 4, Flamengo 2, Bayern de Munique nas quartas de final da Copa Mundial de Clubes. Bom, vamos a outras coisas. Copa Mundial de Clubes, lembrando, né? Esses resultados. Bom, gente, só passando aqui uma notícia relacionada ao Mundial de Clubes, não relacionada aos jogos do domingo, mas ao jogo lá do Palmeiras contra o Botafogo e também do Chelsea contra o Benfica, né? Quem passou nesses jogos, os amigos já sabem, o Palmeiras e o Chelsea, que vão se enfrentar nas quartas de final. Bom, gente, vale dizer que Moisés Caicedo, o jogador equatoriano do Chelsea, está suspenso e não enfrentará o Palmeiras, beleza? O volante do Chelsea, volante barra meia, né? Está suspenso, não vai jogar. E no Palmeiras, o lateral Piquerez, o uruguaio, e o paraguaio Gustavo Gomes, zagueiro. Esses 2 jogadores também não jogarão essa partida contra o Chelsea pelo Palmeiras, né? Também estão suspensos dessa partida, para essa partida, né? Copa Mundial de Clubes. Vamos em frente. Já começando a falar de notícias em geral, gente, eu vou dar um foco no Mercadão da Bola, né? Tudo isso, mas já partindo para notícias em geral, o Modric, esse jogador croata, que por enquanto é jogador do Real Madrid, mas como todo mundo já sabe, eu já falei isso aqui, ele está indo para o Milan, logo após o Mundial de Clubes. O Modric, na temporada que o Real Madrid fez, europeia, né? O Modric jogou 60 jogos que o Real Madrid disputou nessa temporada europeia. Eu não sei dizer se foram todos os jogos que o Real Madrid disputou na temporada europeia. Eu sei dizer que ele jogou 60 jogos que o Real Madrid fez na última temporada europeia. Na atual Copa do Mundo de Clubes, ele disputou todas as partidas. Nem todas como titular, a maioria delas aqui quase que não sai. Vamos falar um pouquinho mais devagar. A maioria delas entrando no segundo tempo, mas ele também disputou pelo Real Madrid. Ao todo, na última temporada europeia, o Modric disputou 70 jogos. Por quê? Tenho que contar aqui os 10 jogos que ele fez na data FIFA, nas datas FIFA, né? Pela seleção da Croácia. Vamos em frente. 39 anos, tá? Detalhe, o Modric tem. Bom, gente, já começando notícias do Mercadão da Bola, né? Vamos aqui falar do Botafogo. John Textor. Complicado, gente. Complicado. Por que eu tô falando isso tudo? Por que eu dei essa introdução aqui?
Mais precisamente, aos 25 minutos, à meia-noite e 25, vamos colocar assim, dessa segunda-feira, o Botafogo comunicou nas suas redes sociais a demissão do treinador Renato Paiva. Bom, gente, olha, eu não ia comentar sobre essa demissão não, mas eu sou obrigado a comentar. Vamos lá, gente. O que o senhor John Textor, e é lógico que ele não decide só, apesar de ser o dono, e a diretoria do Botafogo pensaram que poderia acontecer? Gente, olha, o Renato Paiva, o que ele fez foi estratégia. Você entender que na maioria das vezes, dentro do grupo que o Botafogo ficou, você teria que jogar recuado mesmo, com o bumbum na parede e aceitando que teria que jogar no contra-ataque. Porque os adversários que o Botafogo estava enfrentando no grupo B da Copa Mundial de Clubes eram adversários com mais poderio financeiro e técnico do que ele. Lógico que você coloca como exceção à regra o Seattle, que até jogou melhor do que o Botafogo no jogo que fez contra o Botafogo, tá? No geral do jogo. Contra o Atlético de Madrid, o Botafogo jogou recuado, perdeu. Contra o PSG, o Botafogo jogou recuado e venceu. A grande vitória de um clube brasileiro, eu vou mais longe. Junto a Flamengo 3, Chelsea 1, foi Botafogo 1, PSG 0. Gente, nessa Copa Mundial de Clubes. Isso é mérito do Renato Paiva, da estratégia dele. Lógico, junto aos jogadores, tá? Vale dizer. Não tem mais ou menos mérito aí, não. Bom, chega nas oitavas, o Botafogo num jogo equilibrado contra o Palmeiras, cai na prorrogação. Não foi nem no tempo normal. Na prorrogação por 1-0 pro Palmeiras. Tá? Claro que o Palmeiras criou mais no tempo normal. Aí me vai o Botafogo, devido à pressão da torcida, e eu entendo que a torcida esteja chateada, velho. Entendo. Mas eu vou voltar a repetir, gente. Cadê o planejamento? Cadê o planejamento que tanto é propagado no futebol brasileiro? E que se dizia que com a SAF teria isso aí de monte, né? Absurdamente. Bom, bronca, né? Falta de convicção. Tu contrata o Renato Paiva para essa temporada e já demite o cara. Então, assim, gente, é algo complicado. Eu, particularmente, discordo do que o Botafogo fez. Acho que o Renato Paiva estava finalmente encontrando uma identidade para o time, beleza? Uma competitividade para o time. Mas o Botafogo optou por demiti-lo e agora vai ter que ir atrás de um treinador em meio ao Campeonato Brasileiro. É pau, gente. É bronca. Mas escolhas são escolhas, né? John Textor é o dono do Botafogo, ele manda no clube, junto à sua diretoria, resolveu demitir o treinador Renato Paiva. Beleza? Então vamos em frente. Bom, gente, essa demissão aqui que eu vou citar já estava cantada em prosa e verso, né? Já estava decantada. Martim Anselmi, treinador argentino, foi demitido do Porto de Portugal. Ele que chegou havia se completado 6 meses, acho que perto disso aí, no Porto de Portugal, e o Porto foi lá e demitiu o treinador. Aqui eu já digo que a demissão, gente, foi acertada. Tá comentando um pouco sobre essa demissão, acertada porque o Porto não vinha rendendo nada. Não foi só na Copa do Mundo de Clubes, não. Antes também não vinha rendendo nada. O Porto fez a pior campanha dele em um campeonato português, na história. Então, assim, é complicado, tá? Lógico que o Martim Anselmi não tem toda a responsabilidade sobre isso, né? Ele pegou o time ali praticamente no meio pro fim da temporada. Mas, né, é complicado. Falta de rendimento causa isso. E vai ter limpa geral no Porto, já venho falando isso aqui. Francesco Farioli, esse treinador ex-Ajax da Holanda, é o novo treinador do Porto, de Portugal, tá? Vamos lá, gente. O Fluminense
tá avançando, né? Tá avançando aí para contratar o jogador Gabriel Teixeira, ou simplesmente Biel, jogador do Sporting de Portugal. Interessa ao Fluminense, o Fluminense avança a cada dia para contratar o jogador. Ramboni, esse jogador do Parma, tá chegando para Inter de Milão. Bom, gente, o Chelsea está nas quartas de final, né, da Copa Mundial de Clubes, mas não para de contratar, não. João Pedro, aquele mesmo, cria da base do Fluminense, centroavante, estava no Brighton, trazendo para o Real 445 milhões de reais, trazendo para o Real, tá? É lógico que foi em outra moeda que o Chelsea fechou a contratação, mas trazendo para o Real foi esse o valor. E João Pedro, atacante, sai do Brighton e é o novo reforço do Chelsea. Detalhe, ele já chega para a Copa Mundial de Clubes. Do dia 27 de junho que passou até o dia 3 de julho, para essas quartas de final, a FIFA liberou que os clubes pudessem substituir jogadores na lista, beleza? Incluir novos jogadores, contratações, do dia 27 de junho, que passou, e vai até o dia 3 de julho, até o próximo dia 3 de julho, essa regalia, né? Para os clubes escreverem novos jogadores, substituírem jogadores na Copa Mundial de Clubes, né? Já pensando nas quartas de final. Então, João Pedro vai entrar nessa linha de raciocínio aqui, lá para o Chelsea, para a disputa dessas quartas de final. E sim, será reforço do Chelsea para essas quartas de final da Copa Mundial de Clubes. Miguel Nóbrega, zagueiro, fecha com vitória, pelo que eu entendi, de Guimarães, de Portugal, até 2028. Rondon, atacante venezuelano, saiu do Pachuca do México após a disputa do Mundial de Clubes. O Pachuca já foi eliminado e está indo para o Real Oviedo, da Espanha, que vai disputar a primeira divisão do Campeonato Espanhol na próxima temporada. Vamos lá, gente, o Villauer. Esse jogador aqui fechou com o Augsburg, da Alemanha. O jogador Slan Conan fechou por uma temporada aqui com o Gil Vicente de Portugal. Me parece ser um lateral, beleza? Bom, gente, nesse dia 30 de junho, nessa segunda-feira, no caso hoje, alguns jogadores estão encerrando o contrato. Vamos aqui para essa lista. Danilo Barbosa, volante barra zagueiro ali do Botafogo, está encerrando o contrato, não terá seu contrato renovado pelo clube, ao que parece, e o Grêmio tem interesse no jogador. Felipe Coutinho, esse jogador também tem contrato encerrando com o Vasco nessa segunda-feira. O Aston Villa, ao que parece, não está querendo dar a rescisão de contrato ao jogador. Ele está emprestado, né, pelo Aston Villa ao Vasco. Teria que voltar ao Aston Villa, mas o Felipe Coutinho tenta ainda a rescisão de contrato com o Aston Villa, ou caso isso não aconteça, o Vasco vai ter que negociar diretamente com o Aston Villa a rescisão de contrato do jogador. Vamos lá, gente. Lewis Hennigan, goleiro de 18 anos, tá chegando pro Brighton, da Inglaterra, tá? Esse goleiro aí é o novo reforço do Brighton, da Inglaterra, para a próxima temporada europeia. Vamos lá, gente, para fechar esse vídeo, falando aqui do jogo Bayern de Munique e Flamengo. Flamengo e Bayern de Munique, né? O jogo foi com o mando do Flamengo. Vamos lá para o jogo, gente. O Bayern de Munique, né? Logo aos 5 minutos, pelo que eu entendi, numa cobrança de escanteio do Kimmich, o Eric Pulgar, né, o volante do Flamengo, cabeceou contra o próprio gol, ali fazendo um gol contra pro o Bayern de Munique. Logo aos 5 minutos, o Bayern de Munique fez 1-0 no Flamengo. Antes dos 12 minutos, o Bayern de Munique já fazia 2-0, uma roubada de bola, né? O jogador do Flamengo, se muito me engano, o Luiz Araújo, foi tentar sair jogando, errou, e o jogador Harry Kane conseguiu ter a bola e marcar o segundo gol. Logo antes dos 12 minutos, ali 2-0 Bayern de Munique no Flamengo, gente. O Flamengo reagiu,
o Bayern de Munique tirou o pé, né, do acelerador. Como tem acontecido, não foi só contra o Flamengo não, tá certo, gente? Eu só quero esclarecer aqui, deixar muito claro. O Bayern de Munique, na última temporada europeia, tem feito isso, ou fez isso muitas das vezes. Faz 2-0, tira o pé, fica administrando o placar. Mas o Bayern de Munique é um time talhado para atacar, nem tanto para administrar placar, nem para defender, certo? Então, isso influi em erros, em relaxamento dos jogadores. E aí, Flamengo, que tem seus méritos, cresceu na partida. E aí, o jogador Gerson foi lá e diminuiu para o Flamengo. Detalhe: antes do gol do Flamengo, o Neuer fez talvez a defesa mais bonita da Copa Mundial de Clubes, tá? Luiz Araújo, sempre ele. Ele que foi protagonista num um dos gols do Bayern de Munique, né? Acho que foi no segundo gol, se muito me engano. Que eu falei aí, né? Ele obrigou o Neuer a fazer uma belíssima defesa. Cara a cara, ele salvou ali o Neuer, a bola do Luiz Araújo, evitando o gol do Flamengo. Mas no lance seguinte, não teve jeito. O Gerson deu uma lapada para dentro do gol. Acho que o Neuer nem viu a bola. E o Flamengo ali diminuía para 2-1, beleza? Para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique voltou a acelerar na partida, voltou a pressionar. E aí o Goretzka, né, o volante alemão, marcou ali no final do primeiro tempo o terceiro gol do Bayern de Munique, fazendo assim 3-1. Acabou o primeiro tempo dessa maneira. O Bayern de Munique criou até para fazer mais algum gol, mas não saiu. No segundo tempo, novamente o Bayern de Munique com 2 gols de vantagem. Relaxou. Antes de o Flamengo fazer o segundo gol, o Laimer teve uma chance para o Bayern de Munique de fazer gol, mas chutou para cima, né? Chutou para longe. Mas teve uma boa chance ali, chance criada pelo Bayern. Mas aí o Flamengo faz uma jogada cruzada para a grande área e o senhor Maicon Olise, não sei o porquê, não se protege direito. Né? Hoje em dia se sabe que o árbitro, se vê uma mão esticada, se vê uma mão mal colocada e que a bola vem a bater na grande área, ele vai marcar o pênalti. O Maicon Olise não se atentou ao detalhe, a bola bate no braço dele, na mão, por ali, né? E aí o pênalti é marcado para o Flamengo. Tava 3-1 Bayern de Munique. O Jorginho, que não é de perder pênalti, né? Jogador recém-chegado ao Flamengo, foi lá, bateu e fez o segundo gol do Flamengo. 3-2 Bayern de Munique. O Flamengo tentou partir para cima, criou até para empatar. O Bruno Henrique teve uma boa chance ali, certo? Fora o gol, essa foi a grande chance do Flamengo no segundo tempo, a do Bruno Henrique, em que ele botou para fora. Depois o Bayern de Munique se estabilizou em campo, voltou a pressionar, voltou a acelerar o jogo. Detalhe que essa chance do Bruno Henrique foi justamente porque o Bayern de Munique estava no campo de ataque, no contra-ataque, e o Bruno Henrique foi lá e teve essa chance. E o Bayern de Munique, após isso, acelerou a partida e o Harry Kane marcou o quarto gol para o Bayern de Munique, ali fazendo 4-2, matando a partida. Teve chance sim no segundo tempo com o senhor Leroy Sané. Pelo menos 3 chances de fazer gols. Um ele furou, 2 ele chutou em cima do Rossi, né? Do goleiro do Flamengo. Mas é isso, gente. 4 Bayern de Munique, 2 Flamengo. Os amigos puderam ver, no todo do jogo, merecido placar para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique jogou melhor que o Flamengo, certo? Agora, falando algumas coisas, gente, antes de falar o que eu achei de fato do jogo. O Flamengo não perdia, havia 11 jogos, claro, por outras competições, né? E é lógico pela Copa Mundial de Clubes também, onde na primeira fase não perdeu. O Flamengo tinha 8 vitórias até então e 3 empates nessa sequência aí com o Felipe Luiz. Volta a perder. O Flamengo, vamos dar uma olhadinha aqui no que eu ia falar, gente. Opa, a memória fugiu, gente. A memória fugiu. O Harry Kane, atacante, chegou a 3 gols na atual edição da Copa Mundial de Clubes e se junta ali ao Musiala, né? E é mais uma ruma de jogador com 3 gols na artilharia do Mundial de Clubes, né? O João Neves, que eu falei lá atrás do PSG, ele marcou seus primeiros 2 gols, né? Na atual edição da Copa Mundial de Clubes, portanto ainda não chegou, pelo que eu entendi aqui, qualquer coisa eu corrijo depois, a 3 gols na atual Copa do Mundo de Clubes.
Beleza? Vamos em frente. Lembrando, esse foi o primeiro confronto de maneira oficial entre Bayern de Munique e Flamengo na história, seja lá por qualquer competição, tá? O Bayern de Munique vence seu segundo clube sul-americano na atual edição da Copa Mundial de Clubes. O Bayern de Munique havia derrotado o Boca Juniors na primeira fase, na fase grupo, né? Da Copa Mundial de Clubes, lá por 2-1, e agora venceu o Flamengo pelo placar de 4-2. Então, segundo clube sul-americano que o Bayern de Munique consegue vencer, né? E segundo sul-americano que já foi campeão mundial, né? Vale dizer, o Boca Juniors é um tricampeão mundial e o Flamengo é um campeão mundial. Se muito me engano, é um bicampeão mundial. Bom, não tô lembrado aqui, gente. Mas tem títulos mundiais o Flamengo, né? Então, vamos aqui falar, gente, o que eu achei do jogo realmente. Para fechar o vídeo, gente, vamos lá. Bom, jogo equilibrado, jogo difícil, jogo complicado. Eu poderia nem falar isso que eu estou dizendo agora, era só colocar o áudio que eu coloquei, inclusive, no último vídeo que eu falei sobre esse jogo, né? Foi lá quando o Flamengo e Bayern ficou definido que iriam se enfrentar nessas oitavas de final. Foi exatamente o que aconteceu. Um jogo equilibrado, um jogo difícil. Aí tem gente falando que o Bayern de Munique amassou, que a qualidade técnica é outra, e pá, e pô. Bom, gente, é complicado, né? Infelizmente, a gente tem esses complexos aqui no Brasil, coisa chata, coisa irritante, de que quando vence, é nós contra eles. Quando perdemos, no caso, quando se perde no Brasil, né? Em algumas vezes, na maioria das vezes, principalmente nas principais competições que são disputadas, tá tudo errado, ninguém presta, tudo errado. O Felipe Luiz, ele colocou na entrevista basicamente uma frase que a mim marcou o que ele falou. Que é o quê? Eles mereceram passar. Eles foram superiores tecnicamente, fisicamente, taticamente, estrategicamente. Eles foram superiores. Pronto. É aí que eu quero chegar. Foi. O Bayern de Munique teve uma estratégia muito legal, botou Stanisic na lateral, coisa que não é muito normal do Bayern de Munique fazer. Mas por que o Stanisic não jogou de zagueiro e sim de lateral? Por que o Upamecano entrou? Porque se sabe que o Flamengo joga com linha alta, com bola longa, nos velocistas. O jogo é esse. O jogo é esse. Então, o que o Bayern de Munique fez? Bota o Stanisic em cima de um ponta. O Stanisic sabe marcar. Como o zagueiro eu não gosto tanto dele, como lateral, para mim ele é eficiente, ele faz a função. Mas, bom, um jogador que sabe marcar. E ele marcou muito bem, vale dizer, né? Lógico que falhou durante o jogo, faz parte disso. Mas o Kimmich também jogou muita bola, vale citar também. O Harry Kane, né? Um aproveitamento muito legal na partida. O Goretzka, por que não? Jogou bola. Pavlovic também, que entrou no segundo tempo, jogou bola. Infelizmente, o Kingsley Coman, do Bayern de Munique, pode ter se machucado de novo. O que isso resulta? Tem menos opções para o Bayern de Munique contra o PSG. Se de fato ele se machucou e se de fato ele ficar fora do restante da Copa Mundial de Clubes, ele saiu machucado de fato, saiu sentindo lá, não vai ser a primeira, não vai ser a segunda e não vai ser a terceira lesão que o Coman já teve no Bayern de Munique. Eu espero que não tenha sido nada, porque é um jogador útil, é um belo atacante que faz gols decisivos e que ajuda muito, tá? Então eu espero que ele não tenha se machucado, para valer. Bom, gente, o que dá para dizer do jogo é isso. O Bayern de Munique mereceu passar, mas o Flamengo fez uma bela participação, fez uma boa partida contra o Bayern de Munique. Errou. Mas tem que se olhar os dois ângulos da história. Errou devido à pressão alta do Bayern de Munique. Por vezes no jogo, o Bayern de Munique tinha 7 jogadores, 8, 9 jogadores marcando no campo de ataque do Flamengo, pressionando a defesa do Flamengo. Se você não tiver a personalidade de saber sair e se garantir fazendo isso, você vai perder a bola. Luiz Araújo teve um lance, um dos gols inclusive, onde ele tenta driblar 3, 4 jogadores do Bayern de Munique, devido à dificuldade para sair. E, sendo assim, o Bayern de Munique retomou a bola, fez o gol. Mas tem que se dar os méritos à marcação alta do Bayern de Munique. Eles jogam assim, independente de quanto esteja o placar, seja lá como for, certo? Então é isso.
É o estilo de jogo dos caras, tá? Mas o Flamengo, para mim, fez uma boa partida e, de fato, provou ser o que eu acho o melhor clube sul-americano na atualidade. Ah, mas o Palmeiras passou, então. Como é que tu vai dizer isso? O Fluminense pode passar hoje. Futebol jogado. Rendimento, eu vejo o Flamengo jogando mais do que Palmeiras e mais do que Fluminense, tá? Isso é uma opinião minha, gente. Ninguém é obrigado a concordar, vale dizer, tá? Foi o que eu achei do jogo, gente. Abraço a todos, até a próxima, deixa um like aí e valeu! Gente, deixa eu só voltar aqui, já tinha fechado o vídeo, né? Só para falar uma coisa. O Sané, tá? Esse jogador aí, que de fato nessa reta final no Bayern de Munique não tem agradado muito, né? Mas ele cumpriu o contrato dele até o fim, tá? Com o Bayern de Munique e é um outro jogador. Esse com certeza, tá? Ele não jogará pelo Bayern de Munique mais, não participará do jogo contra o PSG, está indo para a Turquia para se apresentar agora de maneira oficial, né? No caso oficial que eu digo, para jogar, né? Lá pelo Galatasaray, tá? Ele está indo para a Turquia, no caso. Então o Sané não jogará mais pelo Bayern de Munique, tá? Nesse Mundial de Clubes. Bom, galera, é isso. Só quis passar mais esse detalhe. E mais uma vez peço like, gente. Valeu.